Vamos falar sobre a interpretação física do divergente. Então, a gente considera lá do cálculo 1 o teorema do valor médio para integrais, que diz o seguinte: se a gente tiver uma função definida no intervalo fechado e limitado do R, chegando em valores do R, e essa função for contínua, então vai existir um ponto no interior do intervalo AB, ou seja, C não está nas pontinhas, de forma que a integral do f de A até B é esse valor médio vezes o comprimento do intervalo AB. O que que a gente tem aqui? Vamos supor que a gente tenha uma situação que eu tenho o eixo x aqui, o eixo y vai ser dado como uma função de x, eu tenho um intervalo AB, e o gráfico da f faz alguma coisa assim, e aí a integral da f no intervalo AB vai dar essa área aqui, certo? Isso que a gente sabe do cálculo 1. O que esse teorema está falando é que existe alguém aqui no meio do caminho que, quando eu fizer o f dele, por exemplo, digamos que o C seja aqui, e eu tome aqui, olha, é o f de C. Esse ponto aqui, no eixo y, é f de C. E eu tome esse C aqui. E aí eu faço um retângulo de altura f de C e base AB. Então, eu vou ter um retângulo que vai ser assim, e vai ser assim, ó. E ele vem para cá, ó. O que está falando é que a área que eu tinha antes, que era por baixo dessa minhoca aqui, vai ser a mesma área que do retângulo de base AB, portanto, o tamanho da base é B menos A, vezes a altura, que é f de C. É isso que está falando. Por isso que chama teorema do valor médio para integrais. É um valor que a gente encontra aqui, um C que a gente encontra, que dá o f de C aqui, que daria para a gente fazer esse retângulo e substituir do que aquela figura entortada. Beleza, a nossa pergunta é, a gente tem um teorema análogo para integrais múltiplas? Tem, que é o seguinte: se eu tiver uma G que está definida num subconjunto do R3 a valores em R, também contínua, numa bola que está contida no E, então vai existir um ponto dessa bola, de tal forma que a tripla do G vai ser G no ponto da bola, vezes o volume da bola, quando eu integro aqui na bola. Que é mais ou menos essa ideia que eu estou tendo aqui. Eu tenho f de algum ponto que está lá dentro, então o ponto que está dentro do conjunto é o p de 0, e aí isso aqui está fazendo o papel do nosso volume do intervalo AB, mas é um volume unidimensional, portanto é comprimento, né? Então, esse seria o nosso teorema análogo. E a gente vai usar isso mais adiante para mostrar a interpretação física do divergente. Então, vamos considerar um campo F de classe C1, definido no R3, num ômega do R3. Vamos considerar uma bolinha que é fechada, e ela está no R3, é um subconjunto do R3, ela tem centro num P, e raio epsilon. Eu vou considerar esse epsilon pequeno e depois eu vou fazer esse epsilon tender a zero, tá? Para fazer essa bolinha murchar para o ponto P. Vou considerar que S de E é a superfície da bola B, S de epsilon, superfície da bola B epsilon, tá?
Vou supor ainda que o F é um campo de velocidade de um fluido em escoamento, para a gente entender o significado físico. O teorema da divergência diz que vale essa igualdade. A integral de superfície, na superfície, que é a esferinha que cobre a nossa bolinha B de epsilon, é a integral tripla do divergente do campo F sobre a bolinha. Beleza. Mas a gente sabe que essa integral de superfície dá o fluxo para fora do Sy, né? Eu vou considerar Sn como sendo uma normal unitária que sai para fora da superfície. Portanto, como vale essa igualdade, que isso aqui, essa integral é igual a essa integral aqui, então essa tripla do div vai ser o fluxo para fora. Beleza. Por outro lado, pelo que a gente comentou no começo sobre o teorema do valor médio para integrais, vale isso aqui. Se você tem integral de uma função, integral tripla de uma função, então eu, pelo teorema, é a função calculada em algum valor vezes o volume de onde eu estou integrando, para algum Py que está nessa bolinha, tá? O Py não precisa ser necessariamente o P, mas agora, conforme eu vou fazer o epsilon tender a zero, essa bolinha vai murchando para o P, que é o centro dela, e esse Py vai tender ao P. Beleza, então, é verdade que o fluxo, que é isso aqui, que a gente já tinha pelo teorema de Gauss, que é igual a essa tripla, vai ser então o div vezes o volume. Ok. Então, eu vou passar aqui, eu tenho essa multiplicação aqui, certo? Eu vou isolar o divergente e passar o volume dividindo aqui. É o que está escrito aqui. E aí eu vou fazer o meu epsilon tender a zero. Com o meu epsilon tendendo a zero, o P de epsilon tende ao centro P da bolinha B epsilon. E daí, o divergente no F no ponto, que é o centro da bolinha P epsilon, vai ser o limite do divergente do F no P epsilon, para epsilon tendendo a zero, que é esse limite aqui. Só apliquei o limite, então. Isso quer dizer, então, que o div é o valor limite, agora eu estou escrevendo isso em palavras, do fluxo por unidade de volume sobre a esfera de centro P, quando o raio da esfera tende a zero, ou ainda o div é o volume do fluido sobre o volume da esfera. Tá? Então aqui, ó, ou a gente vê como fluxo por unidade de volume, ou a gente vê volume do fluido para fora por unidade de tempo, que é exatamente fluxo, né? Porque a gente está fazendo o fluxo para fora, na direção da normal exterior, sobre o volume da esfera. Então, se a gente tiver o div maior que zero, o fluido se afasta do ponto P, e o P, então, se torna uma fonte, onde do ponto P sai o campo, sai o fluido, porque aí o campo de velocidades vai falar que está se afastando do P, por exemplo. E se o div for negativo, o fluido se aproxima do P. Então, nesse caso, você tem o P e o fluido, de alguma forma, está indo para ele, o campo de velocidade, porque o campo de velocidades vai estar dessa forma. E aí P vai ser dito sorvedouro. Então a gente tem fonte que está saindo e sorvedouro que está trazendo, o campo está vindo para o ponto. E no caso do div ser zero, a gente já viu que o fluido é dito incompressível. Com isso, então, essa aula fica super rapidinha e a gente termina mais um assunto.